Olá pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje eu vou ensinar como instalar OpenMediaVal no Raspberry Pi, o sistema ARM. Nos vídeos anteriores eu ensinei como instalar OpenMediaVal em processadores 64 ou 86 bits. Agora é a parte do Raspberry Pi. Então venha comigo que eu vou ensinar como fazer isso. Aqui no site do OpenMediaVal, nós vamos vir aqui na parte de Download e vamos clicar nessa parte Here. Aqui nós vamos na parte de Parent Folder e vamos clicar For Single Board Computers. Ele indica você usar esse caminho. Nesse caminho, abrindo o site referenciado para o Single Board Computer, se a gente for no OpenMediaVal on Raspberry Pi, ele vai explicar como fazer a instalação. Vamos resumir para ficar mais fácil. Vamos abrir a página do Raspberry Pi e nós vamos fazer o download do Raspberry Pi PiOS Lite. Você pode fazer o Pi Desktop, mas não é recomendado porque ele vai utilizar recursos que não são necessários nesse caso. Então nós vamos fazer o download aqui. Eu já fiz o download, então não vou fazer o download de novo. Nós vamos dizipar o arquivo. Vamos abrir o programa chamado Balena Edge. Aqui nós vamos vir para Flash from File e vamos abrir o arquivo anteriormente baixado. Vamos selecionar o SD card que nós vamos usar e vamos clicar em Flash. Após ter terminado de fazer o flash do SD card, nós vamos retirar o SD e colocar de volta e vamos abrir a pasta boot. Nessa pasta boot nós vamos criar um arquivo text documentation chamado SSH e vamos salvar. Feito isso, nós já podemos remover o nosso SD card. E agora nós vamos colocar o SD card no Raspberry Pi. Tendo inserido o SD card no Raspberry Pi e após isso ter conectado o Raspberry Pi através de cabo de internet, o RJ45, nós vamos entrar no teu roteador e vamos localizar o IP do Raspberry Pi. No caso, o meu Raspberry Pi tem esse segundo IP. 192.168.1.252. Sabendo nosso IP, nós vamos abrir o programa PUTTY e vamos fazer o login dele. Vamos clicar Yes. E agora nós podemos fazer o login. Nós vamos ter que fazer o login como Pi, senha, Raspberry. Tendo logado como administrador, nós vamos fazer o update do Raspberry Pi. Vamos colocar o código sudo apt/get update. Após isso, nós vamos fazer o upgrade this one. Nós vamos usar o programa sudo apt-get update/yes, para ele não perguntar se quer fazer o download ou não. Essa parte vai demorar bastante, porque ele vai fazer o download de todas as atualizações do Raspberry Pi. Então, eu como sei que demora isso bastante, eu deixei rodando e só agora eu verifiquei quando terminou. Após ele ter terminado essa parte, nós vamos vir na parte, vamos copiar, vamos escrever sudo espaço rm /f /etc systemd /network /99default.link.
podamos essa parte, agora nós podemos colocar sudo restart. Ele vai reiniciar. Após o Raspberry Pi ter reiniciado, nós vamos abrir o PUTTY e vamos logar com o IP do nosso Raspberry Pi. Vamos logar como Pi, senha, Raspberry. Após isso, nós vamos colocar esse comando. Após isso, nós vamos colocar esse comando. Lembrando, esse comando está na descrição também. E vamos apertar Enter. Agora ele vai instalar todo o OpenMedia Val. Isso vai demorar bastante tempo também. Mesma coisa que aconteceu com o Get Upgrade. Então vamos continuar daqui a pouco. Então, tendo terminado a instalação do OpenMedia Val no Raspberry Pi, ele vai reiniciar o Raspberry Pi. E daí vai aparecer a segunda informação que a conexão do SSH foi interrompida. Feito isso, nós vamos apertar OK e vamos fechar essa primeira parte. Vamos entrar no IP do Raspberry Pi 192.168.1.252. Nós vamos fazer o login como administrador, admin, e a senha OpenMedia Val. No meu caso, eu estou usando o Raspberry Pi 4 de 4 GB de RAM, com processador ARM v7, 4 GB de RAM. Feito isso, nós vamos ter que clicar na parte de Update Management e vamos atualizar todos os plugins que foram instalados. Feito isso, nós podemos fechar. Nós vamos agora na parte de usuário. Vamos clicar em Pi e vamos editar ele. Vamos trocar a senha. Realmente não é sugerível deixar a senha original. Caso contrário, qualquer pessoa tem acesso a isso. Trocando a senha, nós vamos vir aqui na parte de aplicar e vamos apertar sim. Então, quando eu estava editando o vídeo, eu reparei que eu falei alguma bobeira. Não delete o usuário Pi. Realmente ele vai ser necessário para a instalação de outros aplicativos. A única coisa que eu sugiro se fazer é trocar a senha do usuário Pi. Após ter terminado de trocar a senha, nós vamos vir na parte de disco. No meu caso, eu adicionei um HD de 500 GB. Então nós vamos limpar esse HD. Apertar sim, Quick. Close. Tendo o HD limpo, nós vamos vir na parte de File System. Vamos Create. Escolher um HD que temos e vamos colocar Data. E OK? Sim, para formatar. Nesse caso, nós estamos usando o X4. Você pode formatar outros formatos. Não é indicado fazer RAID no Raspberry Pi, por causa que no Raspberry Pi tem 4 portas. 2 delas é USB 3 e 2 delas é USB 2. Se você conectar todos os HDs e fazer RAID, ele vai ter problema de performance, considerando que a velocidade máxima atingida vai ser do USB 3. Outra coisa, conexão USB não é tão estável. Significa que você tem uma grande chance de perder todos os seus dados após um tempo de utilização. Voltamos aqui na parte do File System. E vamos esperar ele terminar de iniciar. Após terminar de criar a pasta data, nós vamos clicar em Mount. Vamos esperar um pouquinho até ele montar a pasta no Raspberry Pi.
Vamos clicar aqui em aplicar. Sim. Após ter aplicado, nós vamos vir na parte de Share Folders. Vamos colocar Add. Vamos criar a pasta Data. Vamos selecionar o HD que nós criamos e vamos salvar. Após isso, nós vamos criar a pasta Docker app Data e vamos criar. Vamos aqui aplicar. Após isso, nós vamos vir na parte de Samba. Vamos ativar o Samba, salvar, clicar em Share Folder, Add, e vamos adicionar essas duas pastas. Uma, duas. Vamos aplicar de volta. Vamos vir na parte de usuário e vamos permitir que o usuário tenha acesso a essas pastas que nós criamos anteriormente. Então vamos clicar no usuário, vamos clicar em privilégio e vamos adicionar essas duas pastas para leitura escrita. Vamos aplicar de volta. Após isso, nós vamos vir na parte de Open Media Extras. Vamos clicar em Docker e vamos instalar o Docker. Por que eu criei essas duas pastas? Todos os aplicativos do Docker você pode instalar diretamente no SD Card. Porém, eu não recomendo fazer essa instalação porque o SD Card tem maior tendência de falhar comparado a um hard drive. Além do mais, ele tem uma vida menor, então tem menor quantidade de escritas e leituras. Então, toda vez que você instalar o aplicativo do Docker diretamente no SD Card, que está instalado o OS do Raspberry Pi, você está utilizando essa leitura escrita e você reduz a vida. Além do mais, na hora de fazer o backup, se por acaso você quiser fazer a limpeza, quiser reinstalar o iOS do zero, você simplesmente pode direcionar nas pastas que já foram criadas no hard drive. Em relação ao SD card, que é um pouco mais difícil. Terminando de instalar o Docker, nós vamos apertar em Close e vamos instalar o Portrait as well. Terminando de instalar o Portrait, nós vamos entrar na parte de Open Portrait e vamos criar o nosso usuário. No caso, eu vou deixar como admin e vou adicionar a senha. Create User. Após isso, nós vamos clicar na parte de Docker e vamos conectar. Aqui na parte de local que nós vamos fazer todas as nossas instalações nos próximos vídeos. Então, pessoal, por hoje eu ensinei como instalar OpenMediaVal no Raspberry Pi. No meu caso, eu estou usando o Raspberry Pi 4. Você pode fazer o mesmo procedimento para instalar no Raspberry Pi 3, 3B, 2 e outros, além de outro 5-board computer. Gostou? Deixe seus comentários e te vejo na próxima. Tchau!